porque de todos os sentidos, o olfato é o que está mais intimamente ligado às regiões do cérebro envolvidas não só com as memórias, mas também com as emoções. O olfato é dos sentidos que nós menos utilizamos e talvez o mais potente, do ponto de vista da memória, das nossas referências, das emoções. Também por isso, porque o olfato é o único sentido que não é sujeito à cognição. Portanto, é o único sentido que não é sujeito a nenhum processo de racionalidade. Por essa razão, quantas vezes não lhe terá acontecido a si, como a mim, como a qualquer pessoa, passarmos por uma loja, por uma pastelaria, seja o que for, e há qualquer cheiro que nos vai despoltar. Nossos receptores são como um puzzle onde existem milhares de formas geométricas. E, portanto, se houver uma forma geométrica que encaixa com uma determinada posição do nosso receptor, ele transmite uma informação ao nosso cérebro e o nosso cérebro vai à sua biblioteca, à sua memória de aromas e diz, olha, esta recepção aqui encaixa com isto. Portanto, basicamente é assim que funciona. Existem muitíssimos odores que uma pessoa pode identificar, mas geralmente não temos o nariz treinado para a maioria deles. É muito fácil, não é? Como lhe dizia há pouco, olhar para si, se me perguntarem como é que é, eu respondo como é que é. Mais clara, mais escura, cabelo mais curto, mais comprido. Eu tenho uma memória visual sua que eu retrato muito bem. Mas se me botar a memória de um cheiro que eu senti num bosque às 4 da tarde, num dia de outono, eu provavelmente não lhe sei dizer. Não consigo dizer isso. Porque a memória de um cheiro, a memória de um paladar é muito difícil. Lourenço Lucena faz do olfato a sua principal ferramenta de trabalho. É compositor de perfumes. A sua aposta vai para a criação de perfumes cooperativos. O último foi para a Carris, uma homenagem a Lisboa e ao conforto. Então, vou convidar-vos a fazer esta viagem. Vamos começar pelas notas citrinas. Porquê? Sobretudo limão, que está presente nos pastéis de nata, que está presente no leite de creme que comemos pelos restaurantes e pelas tasquinhas da cidade. E, portanto, vamos pôr um pouco desse limão como primeira nota neste perfume. Depois passamos para as flores. É uma nota de coração. Um pouco em homenagem aos jacarandás, à quantidade de vasos que estão espalhados pelas... Enfim, cada vez menos, se calhar, mas com pena, porque dão uma alegria especial à cidade. Depois passamos para as notas do Tejo, não é? O nosso Tejo. Tantos anos tivemos de costas para o rio e que coisa boa é nós darmos um passeio por um pradão junto aqui ao rio e sentirmos o cheiro da maresia, não é? Enfim, evitando os dias em que, se calhar, há maré baixa, que não é para aqui chamado. Depois vamos subir o castelo. E subimos o castelo e acabamos por encontrar e por esbarrar, muitas das vezes, em lençóis, em roupa pendurada nas janelas. E, portanto, vamos pôr algumas notas numa matéria-prima que faz uma referência à roupa acabada de lavar. Passamos para a baunilha, que é uma nota mais doce, mais envolvente, que visa sobretudo dar conforto. Depois uma base que se utiliza em perfumaria, aqui não tem uma grande relação com a cidade, enfim, é uma matéria-prima que se utiliza sobretudo para criar unidade nas matérias. Misturamos muito bem e de repente transforma-se num cogumelo. Não. De repente transforma-se num perfume, um perfume que já é possível sentir em alguns autocarros da Carris e que basicamente é o reflexo de uma atitude, de uma vontade, de uma história que se quer contar e sobretudo de uma relação que se quer criar com a cidade. Está cá tudo. Eu acho que é um perfume que nos faz lembrar Lisboa. Devido a muito treino e uma dedicação quase amorosa com a sua profissão, consegue reconhecer centenas de aromas e odores. Eu diria que em velocidade cruzeiro eu terei capacidade de ter presentes de matérias-primas, não digo as fragrâncias, as matérias do dia-a-dia, não é? O cheiro ao nosso sabonete, ao nosso shampoo, agora matérias-primas, do ponto de vista técnico, profissional, entre 300 e 400. Obviamente que para a perfumaria existem 4.000 ou mais de 4.000 matérias-primas diferentes. Eu, quando namorava, eu conhecia a minha namorada ao longe pelo perfume. Este é o perfume da João. Não é?
e porque associamos àquela pessoa aquele perfume. Mas houve dias que deu um beijo noutra sem querer e achou imensa graça. O Amílcar começou por tirar a engenharia civil, mas a paixão pelas vinhas e o vinho levou-o a mudar de vida e a dedicar-se a esta profissão. Usa o olfato, mas é o paladar que dá a sentença final de cada vinho. Sobre a cor. É uma cor, não é muito intensa, é uma cor média, portanto não será um vinho muito concentrado, limpo, portanto bem feito, bem vinificado. Nos aromas, é um vinho muito complexo, um vinho que tem, já deriva para além da vinificação. Claramente é um vinho que teve estágio em madeira. Nota-se muito bem a baunilha neste vinho e nota-se outro aroma muito intenso, que é um aroma de cacau. Portanto, a juntar a uma fruta, que neste caso já é uma fruta muito mais vermelha, vou falar em morango, em groselha, junta-se depois essa nota doce do contacto com a madeira, também algum fumado, algum tostado. É, portanto, um vinho que ganhou em riqueza aromática. Enamoro-me de um vinho pelo seu aroma, que é cativante, mas a boca tem que corresponder, tem que exceder as expectativas e aí caso-me de facto com o vinho. Há quatro gostos básicos, não é? Que é o doce, o salgado, o amargo e o ácido. E dentro destes quatro, depois a mistura deles todos dá os milhares de sabores que nós experimentamos. Mas eu consigo dizer o sabor, consigo dizer, olha, o que eu comi é doce. Ou consigo dizer, não, o que eu comi é amargo. Eu consigo dizer isso. Pois o resto posso não conseguir dizer. Ou posso dizer, é parecido com carne mal passada, por exemplo, não é? Mas no cheiro já não consigo dizer isso. Não consigo dizer se é doce, se é amargo, porque o cheiro não tem essa tonalidade, não é? O cheiro é muito emocional. Lourenço já conhecia este tipo de restaurante, onde o escuro põe em alerta os restantes sentidos. As mesas são todas corridas e, portanto, somos encaminhados para a mesa e ao nosso lado direito e ao lado esquerdo ficam outras pessoas. E o engraçado é que, como são mesas corridas, eu dei por mim, a primeira vez que fui jantar, fui sozinho. Eu dei por mim a roubar o pão da mesa que estava à minha direita, a cheirar o perfume da senhora que estava ao meu lado, do lado esquerdo. Foi muito divertido. Até que ela disse, que estranho, alguém está a comer salmão aqui numa mesa ao lado, porque eu tinha acabado de comer salmão fumado, portanto. Sendo invisual, o Carlos tem o tato, olfato, paladar e audição mais apurados, simplesmente porque os trabalha. É um mito pensar que os cegos desenvolvem automaticamente 4 supersentidos devido à sua deficiência. As pessoas, quando estão privadas da visão, acabam por ter necessidade de treinar e de prestar atenção aos outros 4 sentidos. A audição é muito, muito importante para as pessoas cegas ou com baixa visão e o tato também. Mas quem diz o tato e a audição também diz o olfato e o cheiro. Por exemplo, quando vamos na rua ou quando vamos a um restaurante ou quando estamos em diferentes sítios, é lógico que o olfato também nos ajuda a identificar aquilo que estamos a comer, as lojas por onde vamos passando, etc. O treino regular, porque afinal estamos sempre a cheirar, não é? E, portanto, aquilo que fui notando foi que tinha imensas interações onde a minha maneira de estar, a minha personalidade era modificada pelo cheiro. E depois, mais tarde, percebi que treinando especificamente o cheiro, conseguiria ter uma performance que me podia levar a um nível profissional. Desde o nascimento até aos 2 anos de idade, os vários sentidos estão interligados, há ligações, o que permite que um sentido possa ocupar o lugar do outro, se for caso disso. Eu dou-lhe um exemplo. Há um estudo feito no Canadá há uns anos atrás, de crianças que nasceram cegas, ou que cegaram até aos 2 anos de idade. E o que é facto é que essas crianças, em estudos posteriores, viu-se que tinham uma audição muito superior à das outras crianças, ou dos outros adultos, porque na realidade a audição recortou células do córtex visual, portanto o cérebro visual que não funcionava, e que realmente passou a funcionar como córtex, como cérebro que ouve. É interessante, mas isso é realmente só até aos 2 anos de idade. A partir daí,
as zonas ficam como ilhas.